paz do Senhor, meus irmãos. Por gentileza, tomem seus assentos. É muito bom poder retornar a esta casa de oração, revê-los e perceber como Deus tem trabalhado em suas vidas. Tenho que agradecer a Deus, tenho que agradecer ao pastor Samuel, tenho que agradecer ao ministério que me permite estar agora aqui compartilhando com vocês a palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia junto comigo. Hebreus, capítulo 11, o versículo 32 em diante. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque, e de Sansão e de Jefté e de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Ainda dizem que foi Paulo que escreveu essa epístola. Às vezes eu acho que não. Na maior parte das vezes, eu acho que não foi o Paulo. Tem quem diga que foi Barnabé, outros afirmam que foi Apolo. Eu já vi escritores até dizerem que quem escreveu essa epístola foi Pedro. A verdade é que nós não sabemos quem é o instrumento que Deus usou para comunicar esta parte da revelação. Nós não sabemos quem foi este homem. Ficam pistas. Alguém lê e diz: mas esse estilo de escrita, essa forma de argumentação, mas é óbvio, foi Paulo. Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão. É por isso que eu acho que não foi Paulo. Faltar-me-ia o tempo. Faltar-me-ia o tempo. E Paulo era lá pastor e pregador de se preocupar com o tempo. Lucas fala que ele alargou a prática. E o culto que era para terminar impreterivelmente às 21 horas, foi até meia-noite. O templo, o prédio onde se realizava o culto, era grande, pelo menos 3 andares. E tinha alguém do grupo de jovens que estava lá assistindo, mas eu acho que ele passou o dia trabalhando e depois ainda foi para a faculdade, e quando saiu cansado e falou: vou dar um pulinho na igreja. E chegou lá na metade do culto e encontrou o Paulo pregando. Meia-noite Paulo estava pregando. O problema é que nas epístolas de Paulo nós percebemos que ele não era um pregador daqueles que animam a igreja. Porque tem um tipo de pregador que ele é palestrante motivacional.
Aliás, bem parece em alguns textos, tanto em Atos quanto nas epístolas do próprio Paulo, que ele era um pregador meio que maçante de se ouvir. Então eu até imagino Paulo pregando, mais ou menos assim: boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor, eu estou aqui para falar com vocês sobre o Senhor Jesus Cristo, que eu vinha andando a cavalo de Jerusalém para Damasco quando eu caí, e então uma luz muito forte me ofuscou a vista, fiquei cego, ouvi aquela voz falando comigo. Ele me dizia: como é duro, como é difícil batalhar contra Deus. E então eu fui levado cego para Damasco. Ah, meu irmão, me permitam agora este palavreado, mas tenha santa paciência, Paulo. Ele era desse jeito. Tinha unção, tinha conhecimento, tinha autoridade, tinha alguma eloquência, um poder argumentativo espetacular. E falava coisas que às vezes era até difícil de entender, e tinha que ficar lendo e relendo e ouvindo para ver se compreendia. Pedro apóstolo escreve na sua epístola que nosso amado irmão Paulo, que nas suas cartas fala destas coisas, algumas de difícil compreensão, Pedro dizendo que Paulo às vezes falava algumas coisas que eram difíceis de se entender. Justo Pedro, que andou ali com Jesus. Então, era meio complicado ouvir o Paulo pregar. Imagina então, ele alargando a pregação até meia-noite. E o rapaz tinha trabalhado o dia todo, tinha vindo da faculdade, chegou lá no meio do culto, e bem que ele queria ouvir a mensagem, mas o sono foi mais forte, e ele terminou adormecendo, e perdeu o equilíbrio, e despencou do terceiro andar e caiu no chão. Acabou o culto. Corre, corre, corre! Eutico despencou do terceiro andar. Paulo correu até ele e disse: não se apavorem, que o seu espírito dele não saiu. E dita esta palavra, Eutico se levantou. A igreja se alegrou. E então alargou mais ainda a prática até o sol raiar. Então, me diga agora, Paulo era homem que estava preocupado com o relógio? Faltar-me-ia o tempo. Paulo dizer isso não é Paulo não, irmão. O problema é que muitas vezes nós permitimos que o relógio controle as nossas posturas. Nós somos dominados pelo relógio, somos dominados pelo calendário, somos dominados pela agenda. Considerável parcela da legislação brasileira versa sobre tempo. Diz-se que um bom advogado, ele deve ter consciência que o direito é tempo e prova. Tem as provas do que está alegando? Então o seu direito é bom. Não perdeu os prazos? Mas se perdeu o prazo, mesmo que o direito seja bom, prescreveu ou decaiu. Não adianta levantar a questão, porque o juiz não vai conhecer da petição, porque o tempo passou. No entanto, nós fazemos planos para a vida, nos vemos cheios de capacidades e de méritos, tão realizadores.
enchemos as nossas agendas de compromissos, fazemos planos mirabolantes para a vida e tratamos o tempo como se nós fôssemos senhores do tempo. João, quando fala acerca da eternidade, ele a chama na língua grega de zoe aionios, que se eu fosse traduzir ao pé da letra para a língua portuguesa, seria o não tempo. Porque na cabeça do apóstolo João, a eternidade é isto, ela é não tempo. Eu já vi professores de teologia falarem sobre o eterno passado e o eterno futuro, mas não faz sentido, porque como se trata de eterno, é não tempo. Então não existe um eterno passado e um eterno futuro, existe apenas eterno, em que não há relógio, em que não há agenda. Agora, Deus, Ele olha para nós e se põe ao nosso alcance de acordo com as nossas limitações. Então Deus, Ele fala na nossa linguagem e Ele fala sobre tempo. Lembra-te do teu Criador, antes que cheguem aqueles dias, dos quais dirás, neles não tenho contentamento. Salomão, tudo tem o seu tempo determinado, e para todo o propósito, tempo. Jesus, não vos será dado outro sinal, senão o do profeta Jonas, que assim como ele esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Tempo. Senhor, teu amigo que tu tanto amas está enfermo. E se Jesus, ele pautasse a sua vida, tendo o tempo como o Senhor, ele saltaria da mesa e iria correndo, mas ele continuou batendo papo. E quando esgotou o assunto, João capítulo 11, vamos ver o meu amigo? Senhor, agora não adianta mais. E quando chegam lá, a irmã do falecido diz, Senhor, tempo, faz 4 dias e já cheira mal. Contra o tempo, Jesus responde, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Eu quero dizer, como profeta do Altíssimo, você anda contando horas, dias, semanas, meses, querendo colocar freio, parâmetro e agenda para a operosidade e a glória de Deus na sua vida, mas saiba, todo o tempo é tempo para a glória de Deus na sua vida. Irmão William, passou o tempo? Não passou. Irmão William, passaram-se os dias, eu perdi a oportunidade. Você perdeu, mas Deus nunca as perde, porque para Ele 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos, e a qualquer tempo Ele pode sim reverter o teu calvário, o teu cativeiro, mudar a tua vida. Faltar-me-ia tempo, horas. Me dá aí um papel, me dá uma caneta, eu agora vou escrever. Faltar-me-ia tempo. Na verdade, ele escreveu isso. Bom, eu disse que não é o Paulo. Eu vou botar um nome nele, tá? Eu vou inventar um nome, tá bom?
vou chamar de Ambrósio. O Ambrósio, ele escreveu que faltar-me-ia tempo contando de Gideão. Não é porque o Ambrósio fosse escravo do tempo, mas é porque o Ambrósio tinha um objetivo. E por causa daquele objetivo no qual ele estava focado, ele não ia ficar despendendo energia e tempo com coisas que o atrapalhassem em relação ao objetivo. O nosso problema com o tempo é porque nós nos despendemos em coisas que não são compatíveis com o propósito de Deus na nossa vida. E então, nós fazemos igual uma personagem que tinha uma novela da Rede Globo, eu não lembro o nome da novela, mas era uma viúva chamada Perpétua. E eu lembro dessa mulher, a personagem que ela passou a novela inteira, e só havia uma fala para aquela atriz. Ela dizia o tempo todo, por toda a novela, estou assoberbadíssima. E a gente percebia que era uma caricatura daquele tipo de gente, que ainda hoje existe. Irmão William, eu ando muito ocupado, eu tenho muitas coisas para fazer. O meu dia tinha que ser um dia de 48 horas, porque 24 horas não me bastam. Ela se sentia importante. Aí que está o problema. Deus fez o dia com 24 horas e você entende que 24 horas não te são suficientes. Deus errou então em fazer um dia de 24 horas, devia ter feito um dia de 48 horas? Ou é você que está se desgastando em coisas que não eram para estar na sua agenda? Está te faltando o tempo. É porque você não o administra segundo a ótica de Deus, e você não está percebendo quais são os propósitos de Deus na sua vida, e você está despendendo tempo em coisas que não são aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Então você fica aí que nem uma barata tonta, para lá e para cá, cheio de 1000 ocupações, que não te levam a canto nenhum, não produzem nada. Ah, foi você então, não é? Não foi Ambrósio, foi você que escreveu, irmão William. Faltar-me-ia o tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté. Faltar-me-ia o tempo. É até bonita essa conjugação. Faltar-me-ia. Perguntaram para o Jânio Quadros, né? Ele que já era um político muito conhecido no Brasil, acho que ele já era inclusive presidente. Jânio, um homem do povo, tão conhecido quanto você, bebendo, por que você bebe? Bebo por líquido é, porque se sólido fosse, comê-lo-ia. Olha aí, está vendo? Faltar-me-ia é um negócio realmente que eu vou, irmãos, eu vou anotar, porque depois eu vou usar esse negócio de faltar-me-ia. É bonito faltar-me-ia, cabe bem. Faltar-me-ia o tempo, contando do Gideão, e aqui é que está. Faltar-me-ia o tempo se eu fosse falar dos outros, então eu vou ficar só no Gideão. Faltar-me-ia o tempo, nós deveríamos falar um pouco sobre o Gideão. Não é que ele se negou a falar, mas é que o objetivo dele era outro. Mas nós temos ainda alguns poucos minutos e nós podemos falar um pouquinho do Gideão. Ele que está aqui inserido no capítulo 11 de Hebreus, dizem que o capítulo 11 de Hebreus é a galeria da fé, porque aqui só se fala sobre fé e sobre personagens que demonstraram fé, e cita-se, entre tantos exemplos, fé em Gideão, que não diz aqui qual é a fé que havia em Gideão, mas ele está inserido na galeria da fé como sendo o referencial de fé
Então, quando eu vou lá no livro de Juízes, eu encontro Gideão. Juízes, capítulo 6. 6. E o versículo 11 diz que Gideão estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Começa assim. O tal homem de fé, malhando trigo no lagar. Malhando trigo no lagar. Malhando trigo no lagar. Mas o trigo não é para ser malhado na eira? E no lagar não se amassam, não se pisam, não se tratam uvas? Porque a eira, ela é grande. Costuma ter um cercado de alvenaria, pedras, tijolos. Então você espalha os grãos de trigo e espera o sol secá-los, crestá-los, porque aí fica fácil bater o trigo e separar a casca. Ao passo que o lagar costuma ser escavado numa rocha e ele é pequenininho, porque aí você coloca um monte de uvas, elas ficam todas umas sobre as outras, e então lavam-se os pés e o camarada, a mulher vem e pisa, e conforme vai pisando, vai obtendo o suco, e ele escorre por uma pequena bica, porque o piso do lagar ele é um pouco inclinado, e aqui fica um balde recebendo o suco de uva. Mas agora o Gideão, ele pega o trigo e põe no lagar. Não tem muito espaço, o piso é inclinado e uma parte vai escorrer. Mas é o jeito, irmão William. Porque se eu pego o trigo e levo para a eira, fica óbvio para os midianitas, e eles nos tomam tudo. Eu vim aqui para disfarçar, para enganar, para ver se eu consigo salvar um pouquinho de trigo, porque a gente está precisando fazer uns pães lá em casa, estamos com fome. É essa coisa do jeitinho brasileiro, que quando a gente está na luta, na tribulação, a gente sempre acha umas soluções meio estranhas de pegar trigo e colocar em lagares, que não é uma coisa muito boa, não dá muito certo, mas, irmão, a gente vai levando, né? E é assim que o Gideão, o homem do faltar-me-ia tempo para falar sobre Gideão, o homem sobre referência de fé, é assim que ele está, se acomodando a uma situação difícil que ele não é capaz de enfrentá-la cara a cara, e então ele parte para um quebra-galho. Irmão William, na verdade, desde pequeno eu sempre quis ser médico, mas quando eu fiz o vestibular treineiro a primeira vez, eu falei, não? E então eu escolhi um negócio mais fácil. Então eu fiz um curso com todo respeito aos profissionais, mas vocês vão me entender, eu fiz um curso de técnico em enfermagem. É uma nobre profissão? É. Mas, meus irmãos, não vamos comparar o volume de coisas a serem estudadas num curso de técnico em enfermagem com um curso de medicina. E em vez de ele subir o nível e se preparar melhor para a medicina, ele faz o contrário. Ele pega o trigo e põe no... Reveja os seus passos, minha irmã. Não foi para isso que Deus te chamou. Os propósitos de Deus na tua vida são muito acima destes que você estabeleceu. Os pensamentos que eu tenho acerca de vós são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que tanto esperais. Tanto é que quando isso está acontecendo, vem o anjo do Senhor para tirá-lo. E o anjo começa dizendo, o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas crentes escravos de tempo, de agenda, de compromissos, as irmãs perpétuas das Assembleias de Deus, as assoberbadíssimas,
Se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eu estou começando a ver o Gideão querendo, não sei se vocês concordam comigo, mas me parece que ele está querendo insinuar que o que foi dito para ele foi tudo conto da carochinha, porque essas coisas não acontecem mais. São os adeptos da doutrina cessacionista. Irmão Elian, batismo com o Espírito Santo foi no tempo dos apóstolos. Isto não é para os nossos dias. As curas foram no tempo do Senhor Jesus. Hoje são outros tempos, irmão William. Os cessacionistas. Existe essa doutrina e existem essas igrejas. Me preocupa que essa doutrina ela esteja se infiltrando aqui dentro e nós estejamos dizendo: Deus não vai me curar, Deus não vai me batizar com o Espírito Santo, Deus não vai abrir uma porta para mim, Deus não vai me libertar, Deus não vai reverter o meu calvário. O tempo passou, não é para o meu tempo. É mais ou menos isso que o Gideão está querendo dizer para o anjo. E o anjo insiste: vai nesta tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas. Eu não te enviei. O Gideão ele vai pedir sinais. O primeiro sinal que ele vai pedir, ele faz assim para o anjo: peraí, não sai daí não, tá? E o anjo: eu te espero, tempo. Eu te dou o tempo que você está precisando. Você não precisa de tempo, mas você não está pedindo tempo, eu vou te dar. Na verdade, eu podia fazer agora mesmo, mas você não pediu tempo, então eu espero, vá. E então Gideão vai e traz uma oferta de manjares. É farinha de trigo misturada com incenso, azeite e um pouquinho de sal. Levítico capítulo 2 fala de 3 tipos de ofertas de manjares. A oferta de manjar, que era preparada no forno, a que era preparada em panelas e a que era preparada na frigideira. A que é preparada na frigideira, chegava na frente de todo mundo e ficava lá, preparando com a frigideira. Irmão, o que é que você está fazendo? Eu estou fazendo uma oferta de manjares. Parecia uma tapioca. Bom, estava lá fazendo, todo mundo está vendo. Mas tinha um outro tipo de oferta de manjares, que era aquela que era preparada na panela. Essa, ele ia até a porta do tabernáculo. Aí o sacerdote, oferta de manjares. Então o sacerdote, pois não, vinha. E o sacerdote se colocava então à porta ali do tabernáculo. E a pessoa então preparava a oferta de manjares na panela, à vista do sacerdote, ninguém mais estava vendo. Mas tinha também a que era preparada no forno. A que era preparada no forno, ele nem saía de casa, ele preparava em casa. Só quem estava vendo era a esposa, os filhos, se tivesse esposa e filhos. E então ele preparava e trazia. É porque tem problemas que não é para você trazer aqui, é só você e Deus. Então, essa oferta de manjar você prepara em casa, mas Deus está recebendo. Às vezes você procura o pastor, e então você traz a oferta de manjares, preparando-a à vista do pastor, e o pastor fica te observando, e quando você termina, diz: agora é ajoelho que eu vou orar por você. E tem aquela outra oferta de manjares, que o grupo do louvor está aqui cantando, e você está aí com as mãos: meu Deus, abre uma porta, Senhor. A igreja todinha está vendo, e quando você diz isso, a igreja diz: abre mesmo, Senhor. Porque nem tudo que se passa na sua vida é para ser compartilhado. Existem os segredos de Deus e os mistérios de Deus que é só você e Ele, e ninguém mais tem que saber. Mas não importa se a igreja ouviu, se o pastor ouviu ou se é em casa.
A parte que interessa é que nos 3 casos, Deus vê, Deus ouve, Deus está comprometido, Deus responde. E quando Gideão traz a oferta de manjares, que ele preparou em casa, sem que ninguém visse, e quando ele a põe diante do anjo, o anjo move o cajado, e vem fogo que consome a oferta de manjares, porque Deus, Ele sempre está disponível, disposto, comprometido a colher as tuas lágrimas, a ouvir os teus gemidos, a receber o teu clamor, a receber as tuas mãos levantadas. A primeira pergunta que ele vai fazer é: será mesmo que é Deus que está falando comigo? Porque eu estou falando como profeta do Deus Altíssimo, e eu tenho plena certeza que você está aí nesse banco agora dizendo: será que é Deus que está falando comigo? Pois olhe, há 2500 anos atrás, ou um pouco mais, Gideão se perguntava: será que é Deus que está falando comigo? Essa palavra, a prova de que Deus está falando com você, é que por estes dias, em nome do Deus Altíssimo, eu profetizo: o Espírito do Senhor Jeová virá sobre você como nunca veio na sua vida. Você receberá um toque especial, histórico, marcante, transformador, e você vai dizer: era Deus que estava falando comigo. Gideão, ele tem então um segundo problema, uma segunda dúvida, e agora ele sai da oferta de manjares e do holocausto, e ele diz: Senhor, se tu estás realmente falando comigo, então eu vou colocar aqui um velo de lã, e quando eu vier amanhã, Senhor, que o velo esteja encharcado. Gideão desaforado, viu, meu irmão? Porque o velo de lã, quando ele é tirado e preparado, ele é cheio de gordura, tanta gordura que a água não entra, e ele diz: eu quero o velo encharcado. Sabe quando que isso vai acontecer? Bom, na ótica dele nunca, mas quando ele vem no outro dia, que ele olha para o velo de lã cheio de gordura, o velo estava ensopado de orvalho. É o segundo questionamento que nós fazemos. O primeiro é: será que é Deus que está falando comigo? E o segundo questionamento é: mas esse chamado aí que o pastor William está falando, será que é para mim mesmo? Será que não é para o irmão aqui do lado? Eu acho que é para o irmão Zezinho, é para a irmã Maria, não é para mim isso daí não. E o Gideão, ele está nesse drama. O drama do Gideão agora não é mais se é Deus que está falando, é Deus que está falando sim. Deus está falando, mas não é para mim, é para irmão fulano. E o Gideão está nessa, e então ele quer agora saber se esse chamado é mesmo para mim. E quando ele olha para o velo encharcado, onde não era possível que houvesse água de orvalho, e ele estava encharcado de orvalho, agora ele tem a segunda convicção. Primeira, Deus está falando comigo. E segundo, esse chamado é para mim. A terceira dúvida de Gideão: Senhor, não fica chateado comigo não. Eu vou pegar agora o velo encharcado de orvalho, eu vou deixar ele aqui. Quando eu vier amanhã, eu quero ele seco. Porque depois que a água entra, com aquela camada de gordura em torno do velo, a água sai? Não, ela vai ficar lá dentro. Quando que esse velo vai secar? Bom, na ótica do Gideão, nunca. Mas na ótica de Deus, quando Gideão vai no outro dia, querendo saber se, Senhor, tudo bem, é o Senhor que está falando, é para mim essa palavra, mas essa obra aí é comigo mesmo,
Porque eu sei que é o Senhor que está falando e a palavra é para mim. Eu só não entendi muito bem se essa obra aí é comigo. Então amanhã eu quero o vê-lo encharcado, desencharcado. E quando ele levanta na outra manhã, o velo está sequíssimo. A última dúvida de Gideão: Senhor, tudo bem, o Senhor está falando comigo. Além do Senhor estar falando comigo, eu sei que esse chamado é para mim. E eu sei que essa obra sou eu que tenho que fazer. Mas às vezes as pessoas fazem as coisas que Deus quer e não dão muito certo. E a minha pergunta é: eu vou ter sucesso, Senhor? Eu vou ter êxito? Deus fala para Gideão: pega o teu auxiliar e vai até a margem do acampamento midianita. Eu vou falar contigo lá. E quando ele desce bem à beira do acampamento midianita, 2 homens do acampamento inimigo estão conversando. Eu tive um sonho. Um sonho tão esquisito. Eu sonhei que um enorme pão de cevada vinha bolando, passava por cima do acampamento e destruía tudo. Vixe, cevada, comida de gente pobre, porque pão de trigo é para quem é rico, cevada é para os pobres. Sabe o que é que o outro responde? Pão de cevada é pobre, né? É o Gideão. Passou rolando sobre o acampamento e acabou com tudo. O Deus dele está nos avisando que vai dar vitória para ele, que nós vamos ser destruídos. E sabe onde é que o Gideão está? Ouvindo tudo. E então o Gideão, ele diz: é Deus que está falando comigo. Deus me chamou. Essa obra é para mim, sou eu que tenho que fazê-la. E Deus está me dizendo: eu vou vencer, eu vou ter sucesso, eu vou ter êxito. Povo de Itapevi, assim diz o Senhor. Ele fala ao teu coração. Ele chamou especificamente você. A obra que Ele separou é pelas tuas mãos e de mais ninguém. E Ele diz: eu te tenho dado êxito, sucesso, vitória. Você vai vencer. Recline a sua cabeça, por favor. Feche os seus olhos. Eu não estou perguntando se você é membro desta igreja ou de alguma outra igreja, se é evangélico ou não. A pergunta não é essa. A pergunta é: você reconhece que Deus falou com você essa noite? Se você reconhece que a palavra foi de encontro a um questionamento seu, então eu te desafio agora, coloque-se em pé. Vou lançar a segunda pergunta. A segunda pergunta é: você vinha pelo caminho dizendo: mas será que Deus me chamou mesmo? E é para mim? Se você estava perguntando isso e você ainda não se pôs em pé, e Deus agora te respondeu, então agora eu te digo: ponha-se em pé em nome do Senhor Jesus. A terceira pergunta: você vinha para a igreja e dizia: mas será que é para mim mesmo? Mas é uma obra muito grande, eu sou um nada. E Deus falou agora com você: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, se você não se pôs em pé ainda, ponha-se em pé agora em nome do Senhor Jesus. E se você estava abatido com a luta, cansado, desanimado, fraquejando na fé e dizendo: eu não vou vencer, eu não vou conseguir, Deus te disse esta noite: eu tenho posto a vitória nas tuas mãos, porque eu sou o teu Deus.
Então, se até agora você não se levantou, então ponha-se em pé agora em nome do Senhor Jesus. E aos que estão em pé, recline a sua cabeça e feche os seus olhos. Não vai nos faltar tempo essa noite. Eu não vou abusar da boa vontade de vocês, mas eu preciso, por um ordenamento do Espírito de Cristo, eu preciso ser sensível ao que Ele está dizendo. E eu vou te dar uns segundos, para que agora você tenha o seu particular com Deus. É a sua oferta de manjares, que ninguém saberá, é só você e Ele. Mas saiba, Ele está aqui, Ele está vendo, Ele está ouvindo, Ele está interessado, Ele está comprometido e compromissado com você. Tenha os seus segundos agora com Ele. Derrame o seu coração na presença dEle. Faz-os agora ver, Senhor, que o tempo que Tu tens determinado para eles agora se completa. Muda-lhes a visão e faz-os enxergar a vitória que Tu tens prometido e ajuramentado a cada um deles. Leva-os agora para os seus lares, mas leva-os com o andar de quem é vitorioso e mais do que vencedor, através de Jesus Cristo, e em nome dele.